Unesco incentiva mais educação física nas escolas para evitar doenças e mortes. A agência da ONU alerta que crianças e adultos estão gastando menos tempo se exercitando e muitas escolas estão cortando investimentos na área, hein? OMS classifica aí a tendência como pandemia que mata 3,2 milhões de pessoas por ano. A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, alertou que crianças e adultos em todo o mundo estão realizando cada vez menos atividades físicas. Segundo a Unesco, essa tendência tem sérios riscos para a saúde e para a expectativa de vida, e também no desempenho das crianças nas salas de aula, dos adultos no trabalho e na sociedade. Olha só quantas informações importantes. Eu me lembro bem, Marcelo Decó, que isso foi alertado até, vou me referir a ela, né? Minha mãe que veio aqui, a Sueli Pacheco, que é pedagoga, falou que as escolas deveriam estar mais atentas a isso, e ela alertou sobre essa tendência aí, né, de vários problemas no futuro. A Organização Mundial da Saúde, OMS, classifica essa tendência como uma pandemia que causa 3,2 milhões de mortes de pessoas por ano. Por isso a Unesco lançou o estudo Educação Física de Qualidade, guia para os legisladores na reunião da Comissão Intergovernamental da Agência para o Assunto, que está sendo realizado em Lausanne, na Suíça. O guia lida com diversas áreas que necessitam de maior atenção, segundo conclusão da revista Global do Estado da Educação Física, divulgada no ano passado. Entre os pontos mais importantes estão a implementação da prática nas escolas, treinamento de professores e condições de qualidade nas instalações onde as atividades são realizadas. Olha, a questão do investimento também foi abordado, Márcio Decor. A organização pediu aos governos que revertam os cortes de investimentos em educação física nas escolas, tanto de países desenvolvidos como em desenvolvimento. O documento cita que na Europa os fundos e o tempo indisponível para a prática têm diminuído progressivamente em mais da metade do continente, e a situação é a mesma na América do Norte. A diretora-geral da Unesco, Irina Bokova, afirmou que os investimentos em educação física são amplamente recompensados pelas economias na saúde e avanço na educação. Olha a importância aí, ó. O estudo mostrou casos de sucesso no mundo inteiro, onde programas de atividade física ajudaram a dar aos jovens mais autoconfiança, habilidades sociais e também bom desempenho na sala de aula. A Unesco explica que para a sociedade colher os benefícios de uma educação física de qualidade, é preciso implementar a prática para meninos e meninas e para jovens de uma forma geral dentro e fora das escolas. Márcio Aldecoa, o que você achou dessa matéria? E a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, entra de vez na parada, meu amigo. Ou seja, já dávamos o alerta aqui, né, sobre essa questão. Já falávamos sobre esse assunto, só que ganha cada vez mais proporção negativa isso, né? Parece que as pessoas não estão se atentando a isso e as escolas estão começando a deixar de lado um quesito que era o seu diferencial, né? Proporcionar não só o estudo, mas a qualidade de vida para o aluno que vai crescer com isso e vai trabalhar isso para o resto da vida dele. Bom, Raoni, na verdade não causa espanto essa notícia, né? E o que causa espanto e muitas vezes tristeza na gente é que a gente vê o que acontece atualmente hoje nas escolas. A gente bem sabe que existem muitas escolas que quando o aluno chega no ensino médio, a educação física é simplesmente suprimida do currículo. Não oficialmente, mas oficiosamente. O que eu quero dizer com isso é que quando o aluno chega no ensino médio, a preocupação tanto da escola como dos pais, ela volta-se ao vestibular, ao curso que o filho ou que o aluno /cliente, e aí volta novamente o termo cliente, que eu acho que ele deveria ser banido dessa questão quando a gente está falando de educação e a questão de saúde. Eu vou repetir, o termo cliente deveria ser banido, na minha opinião, quando a gente está se referindo à educação e saúde. E aí o que acontece? Tanto escola como pais, eles voltam à preocupação somente com a entrada do filho ou da filha na universidade, e eles esquecem completamente dos outros, ou do caso da educação física deste filho, deste aluno, deste ser humano.
né? E o que acontece é que o aluno ele tem que ficar um robô somente estudando para conseguir uma vaga numa universidade. E o que acontece, na minha opinião, é que nessa hora a pessoa criança, o aluno que tinha uma atividade física, porque ele fazia muitas vezes não só a escola, mas ele participava da escolinha de futebol, ele fazia natação, ele fazia dança, ele fazia uma série de atividades, ele passa a não fazer mais. Então o que ele vai fazer? Ele vai ficar somente estudando e comendo, né? E é nessa hora que vai começar a aparecer as doenças, como por exemplo a hipertensão. E aí ele entra na faculdade. Se ele conseguir passar vivo pelo trote, né? Que a gente hoje em dia a gente tem um trote muito educacional, né? Falando ironicamente, se ele conseguir passar por isso, ele vai continuar realmente tendo essa vida sedentária. E quando ele vai para a vida profissional dele, ele começa a trabalhar e aí, via de regra, ele está obeso, sedentário, com a pressão alta, arteriosclerose. Daí alguém fala para ele: poxa, você tem que arrumar um seu personal trainer, você tem que achar o seu professor particular, né? E então esse profissional que teve sucesso na vida, que chegou a um grau de gerência ou de diretoria, ele vai achar o seu profissional particular, o seu professor particular, cheio de doença, e ele vai jogar a vida dele nesse profissional. E isso para mim continua sendo muito perigoso, né? Porque só aí, com 35, 40 anos, que ele vai voltar a fazer atividade física. Então o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que elitiza-se muito a educação física, o treinamento, né? E você deixa de fazer atividade na fase em que é mais prazeroso fazer, que é na tua fase juvenil, né? Então essa iniciativa da Unesco em dar apoio, dar moral para a educação física escolar, ela é simplesmente fantástica, na minha opinião. E ela coloca aí dois fatores que eu queria destacar aqui, que o primeiro é o treinamento para com os profissionais da área, para com os professores, e o segundo é a infraestrutura, né? Então a gente já discutiu isso aqui com relação à infraestrutura. O profissional de educação física, o professor de educação física, na minha opinião, ele é muitas vezes usado, né? Ou a atividade física é usada para vender algumas coisas, tipo vender um empreendimento imobiliário, né? Vender um trabalho, um serviço na escola, quando, volto a repetir, isso não deveria ser vendido, a educação não deveria ser vendida, né? E aí quando esse serviço é vendido, né, ele é tomado como um diferencial, quando na verdade ele deveria ser realmente mais popularizado. E a gente consegue perceber e consegue ver, quando esse serviço ele é popularizado, que os resultados para com a saúde e o bem-estar daqueles que exercem atividade física são fantásticos, né? Então, repito, é uma iniciativa muito legal da Unesco, né, em realmente trazer de volta o assunto da educação física escolar pro mundo, vamos dizer assim, né? Márcio, a gente tem que sempre trabalhar dos dois lados, né? Meu papel jornalista pede isso, sim. Né? Meu papel de jornalista pede isso. Até que ponto também você acha, depois a gente vai trabalhar as escolas, mas até que ponto você acha que existe certa negligência também nos futuros ou nos atuais profissionais da área de educação física? E depois eu te pergunto até que ponto também existe negligência na parte das escolas que não querem mais se preparar para isso. Vamos lá, primeiro com a parte dos profissionais. Existe alguma culpa também por parte deles, na sua opinião? Eu acho que sem dúvida existe a culpa, porque o profissional de educação física também foi um jovem lá atrás.
E hoje, infelizmente, as faculdades de educação física pouco se tem aula prática. Então, como é que você vai ser um profissional de educação física, um professor de educação física, sem fazer aula prática? Então, isso é uma crítica que eu faço. Eu não consigo entender, eu não consigo aceitar uma universidade, uma faculdade que você vai se formar um profissional de educação física, um professor de educação física, em que você não tem uma aula prática. Você não sabe se quer bater uma bola, fazer a bola quicar, fazer uma bandeja, no caso do basquete, fazer um rolamento, virar uma cambalhota. Você não sabe dar um chute numa bola, você não sabe... isso estou falando de esportes tradicionais, né? É claro que hoje a gente tem uma gama muito maior de esportes, de atividades, né? A gente vê o skate crescendo muito hoje em dia, por exemplo, o surf, por exemplo, crescendo muito, né? Danças, rugby, futebol americano, uma série de esportes. E eu, na minha visão, teria que ter sim uma prática. Não dá para você ter uma formação de um profissional em 2 anos, né? Então a estrutura está muito errada. Daqui a pouco nós vamos ter um curso de educação física à distância. O cara vai fazer um curso pelo computador, né? E você tocou num ponto, e uma coisa que eu descobri com um professor meu de luta mesmo, ele é cubano. Ele disse que as escolas de Cuba fazem um processo bem diferente daqui. Como, por exemplo, eles identificam o talento da criança para atividade. Por exemplo, eles identificaram ele com 10 anos para o boxe. Não é que ele não praticava mais futebol, mas a atividade física foi direcionada e ele foi treinar com professores na aula de educação física de boxe. Poderia ser uma metodologia aqui no Brasil para evitar o sedentarismo, Marcos? Sem dúvida. Tem criança que às vezes não gosta de jogar, por exemplo. A menina não gosta de handball, não gosta de vôlei, mas ela gosta de ginástica. Sim. Né? E aquela obrigação que a escola às vezes impõe, isso não implica num lado negativo também? Não poderia pular para esse lado de tentar exercer na criança o melhor dela? Sem dúvida. E eu vejo muito assim, essa metodologia de trabalho cubana, eu já tinha ouvido e lido a respeito, né? Eu concordo, porque a criança ela não está sendo, ela não está passando por um processo de especialização, né? O que está sendo feito, e é esse modelo que eu acho que é o modelo correto, é utilizar a facilidade que aquela criança tem com determinada modalidade, com determinada atividade física, né? E você priorizar um pouquinho mais essa modalidade, essa atividade, mas não em detrimento às outras. Ela continua brincando com as outras atividades, né? E ela vai dar um pouco mais de ênfase naquelas atividades que ela tem maior facilidade. Na minha visão, isso é sim formar um atleta olímpico, isso sim é formar uma nação olímpica, onde você consegue passar, e aí sim pelas escolas, onde você consegue passar, a criança consegue ter a vivência de todos os esportes. Não é simplesmente o ano que vem tem a Olimpíada, oba, vamos todo mundo fazer todos os esportes. A gente não sabe nem esgrima, por exemplo, quem tem conhecimento sobre esgrima? Quem faz esgrima no Brasil? Então, eu acho que a parte, como a gente sempre fala aqui, esportiva, ela poderia sim fazer parte da escola, mas nesse contexto, num contexto mais lúdico, num contexto em que a criança iria brincar das modalidades esportivas, não estaria sendo especificada a modalidade em si para ela, mas ela passar por todas essas modalidades. Então, respondendo, o profissional de educação física, ele tem culpa sim, na minha visão, né? Ele tem que realmente estar mais preparado, ele tem que sim que curtir mais aquilo que ele faz. Ele tem sim que não só pensar em dinheiro, e aqui não é só o profissional de educação física, qualquer profissional que participa, que curte aquilo que faz, ele é sempre o melhor profissional. E a gente tem inúmeros problemas, exemplos aqui para dizer, e eu vou me dar esse direito aqui, você realmente é um exemplo disso, né? Um profissional que curte fazer aquilo que faz. Então, na minha visão, esse profissional é o profissional que vai dar certo. Não é aquele profissional que pensa no dinheiro. Eu ouvi uma notícia hoje no rádio que eu fiquei abismado, né? Um estudante quartanista na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, acusado de estupro de sua namorada, também aluna do curso de Medicina. Ele não foi preso nem expulso da faculdade. Ou seja, a gente vai ter um estuprador médico. Então, o Brasil vive hoje, na verdade, né, realmente uma questão social gigante, né? Uma que anarquia, acaba atingindo a classe exatamente, de uma anarquia educadores muito físicos, grande, né, que não só a classe da educação física, mas todos
os profissionais em geral. Mas voltando, o profissional de educação física, ele tem responsabilidade sim, ele tem que ser mais comprometido com a vida dele e com a profissão, né? E por consequência, se ele for mais comprometido com a vida dele, com a profissão dele, ele vai ter condição de exigir mais isso da instituição que ele está dando aula, né? E ele, tendo essa ética, né, se ele sair, vai entrar um outro com essa mesma ética. Então a instituição, ela não vai ter tanta força assim, ela vai realmente ter que se render, né, àquela modalidade, àquela profissão, àquela disciplina, que no caso é a educação física. Tá, então o recado do Márcio Aldecô, a gente vai encerrando, demos no relógio, Márcio Aldecô, no relógio, 14 horas aqui, daqui a pouquinho mais programação aqui na Rádio Conectados. É isso, Márcio Aldecô, forte abraço, meu amigo, encerre o programa Vida Ativa, a gente volta na próxima segunda, hein? Obrigado, Raoni, obrigado a vocês que nos ouvem até agora, obrigado à Rádio Conectados por a abertura desse espaço aqui tão gostoso de nós estarmos falando sobre atividade física toda segunda-feira aqui na Rádio Conectados e no programa Vida Ativa. E obrigado a vocês e até a semana que vem, se Deus quiser. Você ouviu Vida Ativa, notícias, entrevistas e dicas sobre qualidade de vida e bem-estar e benefícios à saúde. Mexa-se com Vida Ativa, apresentação de Márcio Aldecoa. Vida Ativa.